Continuando com nossas aulas sobre derivadas, entramos a partir de agora na parte de aplicações de derivadas. Nesse primeiro momento, que é essa aula aqui, a gente vai falar sobre a primeira derivada, que fornece informações importantes sobre o comportamento de uma função. A gente consegue determinar onde a função é crescente ou decrescente, determinamos os pontos críticos dessa função, já veremos o que é isso aqui, e também a gente encontra os pontos de máximos e mínimos, tá? Que veremos na sequência. Bom, o que é a primeira derivada de uma função? É quando eu pego a minha função e derivo só uma vez, né? Porque eu posso derivar e aí derivar de novo, que seria a segunda derivada. Pode acontecer três coisas com essa derivada, né? Ela pode ser positiva, maior que zero, pode ser negativa, menor que zero, ou pode ser igual a zero. Para os valores de x, onde a minha derivada primeira é maior que zero, ou seja, é positiva, né? A minha função é crescente. Para os valores de x, onde a primeira derivada é menor que zero, ou seja, é negativa, a função é decrescente. E para os valores de x, cuja derivada resulta exatamente zero, eu tenho um ponto crítico. O que é um ponto crítico? É onde a minha derivada ela pode mudar o sinal. Pode mudar o sinal, tá ok? Não significa que vai mudar o sinal em um ponto crítico. Pode mudar, beleza? Muito bem. E uma observação, eu posso ter um ponto crítico também onde a minha derivada não existe, tá? Se eu tenho um ponto x0 onde a derivada não existe nesse ponto, esse ponto também é um ponto crítico. Por exemplo, f de x igual a menos x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 9x mais 5. Como que eu determino onde essa função é crescente e onde que ela é decrescente? Primeiro momento, é isso que a gente vai fazer. Primeiro passo é você encontrar a primeira derivada da tua função, tá ok? Para derivar essa função menos x ao cubo mais 6x quadrado menos 9x mais 5 é bem tranquilo, né? Uma funçãozinha polinomial. A sua derivada, f' de x, é dada por menos 3x ao quadrado, derivada de menos x ao cubo, certo? Mais 6x quadrado derivando fica mais 12x. Menos 9x, a derivada é menos 9 e a derivada de 5 fica zero. Pronto, a primeira derivada dessa função é menos 3x ao quadrado mais 12x menos 9. Encontrei a primeira derivada. Próximo passo é determinar quais são os pontos críticos dessa função. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar os valores de x, onde a derivada resulta exatamente zero. Como é que eu faço isso? É só igualar a minha função derivada, né? Igualar ela a zero, porque eu quero saber exatamente os valores de x que fazem com que esse f' aqui resulte zero. Bom, vamos colocar aqui então pontos críticos, né? Temos menos 3x ao quadrado mais 12x menos 9 igual a zero. Isso aqui é uma equaçãozinha do segundo grau. A gente vai ter que resolver ela para encontrar os valores de x, né? Para que a gente tenha a nossa derivada igual a zero. Bom, você pode usar a fórmula de Bhaskara, não tem problema. Porém, é mais fácil fazer por soma e produto, né? Isso aqui, lá na matemática básica, você não pode ter dúvida, certo? Soma das raízes menos b sobre a vai ficar 4. E o produto das raízes é c sobre a, vai ficar 3. Dois números que somados dá 4, multiplicados dá 3, é o 1 e o 3. Esses são os dois valores de x aqui. Vamos colocar aqui embaixo. X igual a 1 e x igual a 3. Esses são os pontos críticos da nossa função. O que a gente vai fazer? Você vai marcar esses pontos críticos aqui, 1 e 3. E agora a gente vai analisar o seguinte, o que acontece antes aqui do 1, o que acontece entre o 1 e o 3 e o que acontece do 3 para frente.
A derivada ela só pode mudar o sinal em um ponto crítico. O que isso quer dizer? Se eu pego de menos infinito até 1, a derivada ela nunca vai mudar o sinal dentro desse mesmo intervalo. Se eu pego entre 1 e 3, essa derivada aqui nunca vai mudar o sinal. E se eu pego de 3 para frente até mais infinito, nunca vai mudar o sinal. O único lugar onde a derivada pode mudar o sinal é no ponto crítico. Então é só eu olhar antes do 1, entre o 1 e o 3 e para frente do 3. Determinar em cada intervalo se a minha função é crescente ou decrescente. Para isso, o que eu faço? É só eu pegar um valor antes do 1, pegar um valor entre o 1 e o 3 e depois pegar um valor maior que 3 e calcular na derivada. Muito bem. Vamos pegar um valor menor que 1 aqui. Pode ser 0. Se eu pegar a minha derivada e calcular para x sendo 0, como que vai ficar? F' de 0. Troca o x por 0 na tua função derivada. X ao quadrado fica 0, né? Menos 3 vezes 0 dá 0, mais 12 vezes 0, 0. 0 menos 9 fica menos 9. Olha só, menos 9 é um número o quê? Negativo, significa que de menos infinito até 1, a minha função é decrescente, porque o sinal da derivada é negativo. Então eu sei que a minha função é decrescente aqui, do menos infinito até 1. Certo? Beleza. Do 1 até o 3 é só eu calcular a derivada para um valor que esteja entre 1 e 3. Pode ser f de 2, por exemplo. F' de 2, né? Bom, 2 ao quadrado fica 4. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Beleza? 12 vezes 2 é 24. Menos 12 mais 24 fica 12 positivo. 12 menos 9 dá 3. F' de 2 é 3. A nossa derivada ela é positiva, é maior que 0. Significa que a função é crescente entre 1 e 3. Ok. E para frente do 3, de 3 até mais infinito, é só calcular a f' de 4, por exemplo. 4 ao quadrado fica 16. 16 vezes menos 3 é menos 48. 4 vezes 12 dá 48. 48 positivo, né? Fica menos 48 mais 48, 0. Resulta menos 9. Então a função aqui, ela também é decrescente, certo? A nossa derivada também é negativa, a função aqui é também decrescente, certo? Sabemos então que de menos infinito até 1 a função é decrescente. Se eu pegar o seu gráfico da esquerda, olhando, né, da esquerda para a direita, o gráfico vai descendo, função decrescente. Entre 1 e 3 a função é crescente, o gráfico sobe. E de 3 até mais infinito a função é decrescente, vai descendo. Tá ok? Muito bem, já sabemos determinar os pontos críticos de uma função e conseguimos também dizer se essa função é crescente ou decrescente em cada um dos intervalos. Maravilha! Agora vamos falar sobre máximos e mínimos. O que é um ponto máximo e um ponto mínimo? Bom, existem os máximos absolutos e também os mínimos absolutos, além dos máximos relativos e dos mínimos relativos. Como assim, professor? Observe esse gráfico aqui. Qual é o ponto mais alto, o valor mais alto que essa função ela está atingindo? É esse ponto aqui, certo? Esse ponto eu chamo de máximo absoluto. Da mesma maneira que o ponto mais baixo que a função atinge, que é esse aqui, eu chamo de mínimo absoluto. Porém, se a gente olhar esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles também são pontos de máximo, concorda comigo? Eles são o ponto máximo das suas redondezas. Se eu olho só as redondezas desse ponto, a vizinhança desse ponto ali, ele é o ponto mais alto. Então ele é um máximo que eu chamo de relativo, assim como esse ponto aqui. Se eu olho só as suas redondezas, ele é um ponto máximo dessa redondeza ali, é um ponto de máximo relativo, né?
E assim também temos os pontos de mínimo relativo. Esse aqui é um ponto de mínimo relativo e esse é outro ponto de mínimo relativo. Se eu olho só para as redondezas desse ponto, ele é o ponto mínimo, né, dessas redondezas. Ok, os pontos críticos que vimos anteriormente, eles são pontos candidatos a serem pontos de máximo ou mínimo. Isso aqui é importante, tá? Ponto crítico é candidato, é suspeito a ser um ponto de máximo ou mínimo. Quer dizer que o fato de ser ponto crítico não garante que vai ser um ponto de máximo ou mínimo. Pode vir a ser, mas não garante, tá? Agora, se eu tiver um ponto que é de máximo ou de mínimo, com certeza, aí esse ponto ele é um ponto crítico, tá? Muito bem. Como é que eu vou determinar então se eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo ou nenhum dos dois? Você vai pegar primeiro os pontos críticos da tua função, né? São os suspeitos. Tendo o ponto crítico, você vai observar antes e depois desse ponto crítico, se a função é crescente ou decrescente. Se antes do ponto crítico a função for crescente e depois desse ponto crítico ela for decrescente, ou seja, o sinal da derivada for positivo antes e negativo depois, esse ponto crítico é um ponto de máximo. A função vem crescendo e depois ela decresce, é um ponto de máximo, né? Se eu tenho antes do meu ponto crítico a derivada negativa e depois do ponto crítico a derivada positiva, ou seja, a minha função vem decrescendo e depois do ponto crítico ela começa a crescer, eu tenho um ponto de mínimo, certo? Então essa tabelinha resume aqui para nós. Se não acontecer nenhuma dessas duas coisas aqui, eu não tenho nenhum ponto de máximo e nenhum ponto de mínimo. Se acontecer, por exemplo, de antes do ponto a função ser crescente e depois do ponto crítico ela continuar sendo crescente, o meu ponto é um ponto que eu chamo de inflexão, tá? Não é ponto nem de máximo nem de mínimo. A minha derivada ela não muda o sinal. Ela é crescente, continua crescente, ou ela é decrescente e continua decrescente. Eu tenho um ponto de inflexão, não é ponto nem de máximo e nem de mínimo. Vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar mais claro para entender isso. Olha só, determine os pontos de máximo e mínimo da função f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 2. Primeiro passo é encontrar os pontos críticos, que são os candidatos a serem pontos de máximo, né, e de mínimo. Para encontrar os pontos críticos, eu tenho que fazer a derivada da minha função. 3x menos 3, né? 3x quadrado menos 3. 3x quadrado menos 3, beleza, essa é a derivada. Agora eu tenho que fazer essa função derivada igual a zero. Pontos críticos, né? A nossa derivada vale zero, certo? Fica 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. Uma equaçãozinha do segundo grau que é incompleta, né? Não tem o coeficiente b, não tem o x ali. Para resolver é bem fácil, é só isolar esse x ao quadrado. Isso fica 3x ao quadrado igual a 3 positivo. Isola esse x, x quadrado vai ser igual a 1, certo? 3 dividido para 3 que dá 1. Se x ao quadrado é igual a 1, quais são os valores de x? X é igual a mais ou menos 1. X igual a menos 1 ou x igual a 1. Esses são os pontos críticos dessa função. Agora você pega os pontos críticos, coloca aqui no eixo horizontal, o eixo x, certo? Menos 1 e 1. E agora a gente tem que fazer o estudo do sinal. Observar de menos infinito até menos 1 qual é o sinal da derivada, né? Para a gente saber se a função é crescente ou decrescente. Entre menos 1 e 1 e de 1 até mais infinito. É só eu escolher um valor menor que menos 1 para observar se vai ser negativo ou positivo. Escolho um valor entre menos 1 e 1 e escolho um valor maior que 1 para fazer a minha conta. Bom, vamos pegar um valor menor que menos 1, pode ser menos 2. Aí eu tenho que calcular aqui na derivada, né? Tenho que calcular a f'
de menos 2, para observar se a derivada nesse valor ali vai ser negativa ou positiva. Bom, menos 2 ao quadrado fica 4 positivo, certo? 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 3 é 9. Beleza? Vamos colocar aqui em cima. F' de menos 2 é igual a 9. Significa que a minha função ela vem crescente de menos infinito até menos 1. Beleza. Agora, de menos 1 até 1, o que vai acontecer? Escolho um valor aqui no meio, pode ser 0. Vamos calcular a f' de 0. Fica menos 3. Entre menos 1 e 1, a derivada é negativa, menor que 0, significa que a função é decrescente de menos 1 até 1. E de 1 para frente, de 1 até mais infinito, podemos escolher 2 aqui para fazer a conta. Qual será o f' de 2? 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, menos 3 é o mesmo 9. Derivada positiva, função crescente. Então, olha só, nesse ponto crítico, menos 1, o que aconteceu? A função ela veio crescente, né? E depois do ponto crítico ela começou a decrescer. Portanto, esse ponto é um ponto de máximo, certo? Função crescente, passa por esse ponto crítico, começa a decrescer, então é um ponto de máximo. E esse ponto 1 ali, ponto crítico 1, ele é um ponto de mínimo, né? Porque a função ela vem decrescente, quando passa por esse ponto, começa a crescer.